Escolhido, se você chegou até aqui com o coração cansado, sentindo que o céu ficou em silêncio por tempo demais, saiba de uma coisa: isso não foi por acaso. Existe uma dor espiritual muito comum entre os escolhidos. Aquela sensação de orar, esperar, insistir e não ouvir resposta alguma. Parece abandono, mas nunca foi. Hoje algo muda. O silêncio que te confundia não era ausência, era preparação. Deus não estava distante, estava trabalhando nos bastidores, ajustando tempos, removendo obstáculos invisíveis e protegendo você de caminhos que te feririam mais do que ajudariam. Essa mensagem é uma resposta direta para quem achou que tinha sido esquecido. Talvez você esteja vivendo noites de questionamento, carregando um peso que ninguém vê, lutando contra pensamentos que dizem até quando? Pois é exatamente aí que a voz divina começa a se manifestar com mais clareza. Quando tudo cala por fora, o céu começa a falar por dentro. Fica comigo até o final, porque o que você vai ouvir agora pode reposicionar completamente sua fé, sua visão e seu entendimento sobre tudo o que você viveu até aqui. Mas antes, já se inscreve no canal e ativa as notificações, porque esse conteúdo não é apenas uma mensagem, é uma virada espiritual para quem estava no limite. Nada do que você viveu foi acaso, nem mesmo os dias em que o céu parecia fechado. O silêncio que te cercou não era vazio, era carregado de intenção. Enquanto você achava que Deus não respondia, Ele estava observando cada detalhe, cada reação, cada decisão tomada quando ninguém via. O céu nunca se distrai quando se trata de um escolhido. Houve momentos em que você pensou em desistir, não porque faltava fé, mas porque o peso era grande demais. E mesmo assim, algo dentro de você continuava em pé. Essa resistência silenciosa foi notada. O céu registra quando alguém continua caminhando mesmo sem aplausos, sem respostas claras, sem sinais visíveis. Agora, esse tempo se encerra. O silêncio chega ao fim porque a fase de preparo cumpriu seu propósito. Existe uma intervenção acontecendo no invisível, alinhando situações, pessoas e caminhos que antes pareciam desconectados. O que parecia atraso começa a revelar seu verdadeiro papel. Deus interrompe o silêncio não para confundir, mas para confirmar. Confirmar que você não imaginou nada, que sua dor foi vista, que sua perseverança não passou despercebida. A voz que começa a se manifestar agora não vem em forma de acusação, mas de direção e clareza. E essa clareza traz responsabilidade. Quando o céu fala, algo precisa se mover na terra. O silêncio acabou, mas o chamado começa a se tornar mais evidente. E isso levanta uma pergunta silenciosa no espírito. Você está pronto para ouvir o que vem depois? Quando Deus diz, sinto muito, não é como um pedido humano cheio de limitação. É uma declaração carregada de cuidado, de reconhecimento profundo por tudo o que você atravessou em silêncio. Ele viu cada lágrima escondida, cada noite em que o coração pesava mais do que o corpo conseguia suportar. Nada passou despercebido no tribunal do céu. Essa voz não vem para reabrir feridas, mas para validar a dor que você precisou engolir para continuar de pé. Muitas vezes você foi forte quando só queria descansar, maduro quando ainda estava machucado, calmo quando tudo por dentro gritava. Deus reconhece esse esforço invisível que ninguém aplaudiu. O sinto muito do céu não é lamento, é promessa. É Deus dizendo que a injustiça não terá a última palavra, que o ataque espiritual não venceu, que a honra que tentaram roubar está sendo restaurada no tempo certo. Existe uma correção acontecendo agora, silenciosa, mas firme. Essa compaixão divina também traz cura. Não uma cura superficial, mas aquela que alcança lugares que você nem sabia explicar em palavras.
O toque divino começa onde o trauma se instalou, trazendo alívio, entendimento e uma paz que não depende mais de circunstâncias externas. E junto com essa voz compassiva vem um aviso sutil. Quando Deus reconhece sua dor, Ele também prepara você para algo maior. Porque quem é tratado com misericórdia também é preparado para carregar propósito. Isso levanta outra questão no espírito. Você percebe o que começa a ser confiado a você agora? Por muito tempo, você interpretou o silêncio como distância, mas na verdade, ele foi uma escola. Cada oração que parecia não ter resposta estava moldando algo dentro de você, fortalecendo áreas que ainda não estavam prontas para sustentar o que viria depois. Deus nunca se afasta do escolhido. Ele apenas trabalha em camadas que os olhos não enxergam. As portas que se fecharam não foram rejeição, foram proteção. Se algumas oportunidades não avançaram, foi porque ainda não era seguro para você entrar ali. O céu enxergava riscos que você não via e evitou danos que poderiam atrasar ainda mais o propósito. Nada foi perdido nesse processo. Enquanto você esperava por respostas externas, uma construção interna acontecia. Discernimento, maturidade espiritual, resistência emocional e sensibilidade à voz divina estavam sendo refinados no silêncio. Foi nesse tempo que sua alma aprendeu a ouvir mais e reagir menos. Deus usou o silêncio para te descolar da dependência de sinais constantes. Ele queria que você confiasse mesmo quando não sentisse nada, que permanecesse fiel mesmo quando não houvesse confirmação imediata. Esse nível de fé não se desenvolve em ambientes barulhentos. Agora, quando o silêncio começa a se romper, você já não é o mesmo. Existe estrutura, clareza e preparo. Isso indica que a próxima fase exigirá decisões mais conscientes. A pergunta que fica no ar é: você reconhece o quanto cresceu enquanto achava que estava parado? Nada do que te feriu foi em vão, mesmo aquilo que parecia injusto demais para fazer sentido. Cada lágrima que caiu, quando ninguém estava olhando, se tornou semente em um solo que o céu preparou com cuidado. A dor que quase te paralisou foi, na verdade, o lugar onde sua fé criou raízes mais profundas. Você carregou pesos que não eram seus, suportou silêncios que machucavam mais do que palavras e continuou andando mesmo quando o coração estava cansado. Isso não foi fraqueza, foi resistência espiritual. O céu transforma sofrimento em linguagem, e Deus entende exatamente o que sua alma tentou dizer nesses momentos. Aquilo que tentou te quebrar acabou te tornando mais sensível à dor do outro. Você passou a enxergar pessoas, ambientes e situações com mais discernimento. Essa empatia não nasceu do conforto, nasceu do atravessar. É assim que o propósito começa a ganhar forma prática. Deus não desperdiça lágrimas, Ele recolhe cada uma e as usa como matéria-prima para algo maior. O que hoje começa a se revelar foi regado por noites difíceis, decisões solitárias e escolhas feitas quando ninguém garantia que daria certo. E quando a dor se transforma em ferramenta, ela passa a apontar direção. Existe algo que só quem sofreu como você pode alcançar, tocar e transformar. A questão agora é: você está disposto a olhar para o passado não como ferida, mas como preparação? A partir de agora, algo muda na forma como você percebe a presença de Deus. Já não é mais aquela sensação distante, confusa, cheia de dúvidas. Começa uma conversa mais direta, mais clara, mais íntima. Não porque você se tornou perfeito, mas porque seu espírito foi afinado no tempo certo. Você começa a notar sinais com mais facilidade, entender direções sem precisar de tantas confirmações externas. Aquilo que antes gerava ansiedade, agora vem acompanhado de paz, mesmo quando o desafio ainda existe.
É como se o céu passasse a conduzir seus passos com firmeza, não mais apenas sugerir caminhos. Essa clareza não vem para tirar sua liberdade, mas para fortalecer suas escolhas. Deus começa a alinhar pensamentos, sentimentos e decisões de forma mais coerente. O barulho interno diminui, e a confusão que antes travava seus passos começa a perder força. Você passa a reconhecer quando algo vem do medo e quando vem da fé. O discernimento se torna mais nítido, e isso protege você de ambientes, pessoas e decisões que poderiam atrasar novamente o propósito. É uma proteção silenciosa, mas extremamente eficaz. E quando essa conversa se estabelece, ela exige atenção, porque ouvir a voz do céu traz responsabilidade. Nem tudo será confortável, mas tudo será direcionado. E isso abre espaço para uma nova etapa que começa a se aproximar. Você está atento ao que Deus começa a te mostrar agora? Existe uma janela espiritual se abrindo, um período curto, porém intenso, em que o céu se movimenta com mais proximidade. Esses dias não surgem por acaso. Eles marcam transições importantes na jornada do escolhido. É como se Deus concentrasse sinais, ajustes e confirmações em um mesmo espaço de tempo para alinhar tudo de uma vez. Durante esse período, coisas que estavam estagnadas começam a se mexer. Conversas inesperadas, decisões internas, sonhos mais vivos, percepções mais claras. Não é agitação externa, é realinhamento interno. O céu trabalha primeiro dentro, antes de manifestar fora. Curas começam a acontecer em níveis sutis, não apenas no corpo, mas na memória, na autoestima, na forma como você se enxerga. Pensamentos repetitivos perdem força, culpas antigas começam a se dissolver e você passa a sentir mais leveza para avançar. Revelações também acompanham essa ativação. Verdades que antes você evitava encarar agora se tornam claras, não para te acusar, mas para te libertar. Deus revela o que precisa ser ajustado antes que você entre em ambientes maiores, mais expostos e mais exigentes. Esses dias pedem sensibilidade. Não é tempo de distração, é tempo de atenção. Porque quando o céu se move com essa intensidade, decisões simples podem gerar impactos duradouros. A pergunta que ecoa agora é: você vai tratar esse tempo como comum ou como o marco de uma virada espiritual? Chega um momento em que ouvir já não é suficiente. A voz do céu pede movimento, mesmo quando o passo parece simples demais ou pequeno demais. A obediência que destrava portas não é aquela grandiosa, visível para todos, mas a silenciosa, feita quando ninguém está olhando e quando ainda não há garantias. Você vai perceber que algumas instruções parecem desconfortáveis para a lógica, mas fazem total sentido para o espírito. Às vezes é soltar, às vezes é permanecer, às vezes é falar menos e observar mais. Cada ato de obediência gera uma reação no invisível, mesmo que no natural nada pareça mudar de imediato. Portas que estavam travadas por anos não se abrem com força, se abrem com um alinhamento. Quando você se posiciona internamente, o ambiente começa a responder. Pessoas certas se aproximam, oportunidades se reorganizam e caminhos antes confusos começam a ganhar definição. Essa obediência também protege. Ela impede que você avance por ansiedade ou volte por medo. O céu usa pequenos passos para evitar grandes desvios. É assim que Deus preserva o propósito enquanto acelera o processo. E quando uma porta se abre, outras começam a se alinhar em sequência. Não por mérito humano, mas por posicionamento espiritual. Isso levanta uma reflexão importante. Você está disposto a obedecer mesmo quando ainda não entende completamente o resultado? Depois da resistência vem o reconhecimento, não o aplauso humano, mas a aprovação do céu.
A promoção espiritual não acontece de forma repentina para quem não passou pelo processo. Ela é liberada quando Deus sabe que você já não reage como antes, que suas decisões nascem do discernimento e não da carência. Você começa a perceber um aumento de responsabilidade espiritual. Pessoas passam a te procurar sem saber explicar o porquê. Suas palavras ganham peso, seus conselhos alcançam lugares mais profundos e sua presença começa a influenciar ambientes. Isso não é acaso, é comissionamento. Essa promoção não vem para inflar o ego, mas para ampliar o impacto. O céu confia mais a quem já aprendeu a se calar, a esperar e a obedecer. Por isso, junto com a autoridade, vem humildade. Junto com a visão, vem zelo. Junto com o alcance, vem vigilância. Deus não promove para exibir, promove para servir. O escolhido passa a carregar soluções onde antes só havia confusão. A luz, que foi lapidada no secreto, agora começa a ser percebida, mesmo sem anúncios ou estratégias humanas. E quando essa promoção se estabelece, ela exige maturidade constante. Porque quem recebe mais visão também precisa manter o coração alinhado. A pergunta que fica no espírito é direta. Você está preparado para sustentar aquilo que Deus começa a confiar em suas mãos? Quando o alinhamento acontece, os efeitos começam a tocar áreas práticas da vida. A provisão deixa de ser apenas sobrevivência e passa a se tornar fluxo. Não é excesso sem propósito, é abundância com direção. Deus começa a suprir não só necessidades imediatas, mas também aquilo que sustenta o chamado a longo prazo. Junto com isso, curas profundas se manifestam. Feridas emocionais antigas perdem o controle, padrões de autossabotagem começam a ser quebrados e comportamentos repetidos que atravessavam gerações chegam ao fim. O que antes parecia inevitável agora encontra resistência espiritual. Essa quebra de ciclos não acontece com barulho, acontece com decisão. Você começa a dizer não para o que sempre aceitou e sim para o que sempre teve medo. Essa mudança interna reflete diretamente nos relacionamentos, nas escolhas e na forma como você lida com o dinheiro, o tempo e a própria identidade. Deus não restaura apenas você, Ele toca a raiz. Histórias familiares marcadas por perdas, limitações ou dores recorrentes começam a ser reescritas a partir do seu posicionamento. A sua cura se torna uma chave para outros. E quando essa libertação começa a se manifestar, ela chama a atenção do céu e da terra, porque onde ciclos são quebrados, novos caminhos se abrem. A questão agora é: você está disposto a sustentar essa mudança mesmo quando ela desafia tudo o que era familiar? Chega um ponto em que o que Deus fez no secreto começa a ganhar alcance. Não porque você buscou visibilidade, mas porque a mensagem que carrega não pode mais ficar restrita. Sua voz passa a ser amplificada de forma natural, alcançando pessoas, ambientes e situações que antes pareciam distantes demais. Você começa a perceber que suas palavras despertam, confrontam e curam ao mesmo tempo. Não é discurso ensaiado, é autoridade construída na caminhada. O que você viveu se transforma em linguagem espiritual acessível, e isso gera identificação imediata em quem também está em processo. Esse impacto não se limita ao presente. Há algo geracional sendo ativado através da sua obediência. Decisões que você toma hoje mudam o rumo de quem vem depois. Filhos, sobrinhos, pessoas próximas, até aquelas que você nem imagina, passam a ser influenciadas pela sua postura. Deus usa quem foi ferido para ensinar cura, quem foi quebrado para ensinar reconstrução, quem atravessou o silêncio para ensinar sensibilidade espiritual. A sua história se torna ponte, e quanto mais você permanece alinhado, mais essa ponte se fortalece. E quando a voz é amplificada, o cuidado também precisa aumentar, porque aquilo que alcança muitos precisa permanecer puro na origem.
fica a última provocação no espírito. Você está disposto a proteger sua essência enquanto sua influência cresce? Agora que tudo isso foi revelado, a pergunta não é mais se Deus falou, é o que você vai fazer com essa voz. Quantas vezes você sentiu algo se mover por dentro, mas voltou para a rotina como se nada tivesse acontecido? Quantas confirmações ainda serão necessárias para você se posicionar com mais firmeza no propósito que já percebeu? Esse não é um conteúdo para ser apenas ouvido, é para ser vivido. O céu não libera direção sem esperar resposta. Pequenas mudanças práticas, decisões conscientes, ajustes de postura e de ambiente fazem parte da aplicação espiritual. O avanço começa quando você escolhe agir diferente, mesmo que o cenário ainda não tenha mudado completamente. Reflita com sinceridade. O que Deus já te mostrou que precisa ser ajustado? O que você sabe que precisa soltar para avançar? Onde você tem adiado obediência, esperando mais segurança? Essas respostas não vêm do barulho externo. Vêm do lugar silencioso onde o Espírito toca com clareza. Se essa mensagem falou com você, não caminhe sozinho. Se inscreva no canal, ative as notificações e permaneça conectado, porque conteúdos como esse não são apenas palavras, são ferramentas de alinhamento espiritual para quem está em transição. O céu continua falando. A questão é quem decide ouvir.